base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Olá, pessoal. Olá, todo mundo que nos assiste dos 4 cantos do Brasil. Na Sala 3, hoje, traz mais uma palestra que eu, particularmente, estou muito curioso, né, e muito provocado a assistir, porque é um dos temas mais demandados ultimamente, né? Com a realidade da pandemia, a utilização de videoaulas e a utilização do YouTube como recurso é muito frequente, demandou que muitos professores aí se tornassem youtubers, se tornassem atores, editores e, entre outras, que agregam, né, a profissão para produzir e para veicular seus vídeos, suas videoaulas nesses canais e nessas plataformas. Hoje a gente vai trazer, né, grande satisfação a gente trazer a professora Andréa Tis. Andréa Tis, ela vai ministrar aqui a palestra de número 30, né? Ensinar matemática com videoaulas no YouTube. Possibilidades de didática para a prática docente. Então, a professora Andréa, eu vou fazer a apresentação da professora. A professora possui graduação em matemática pela Universidade Federal Fluminense. Ela também é mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense e doutora em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: educação matemática, formação de professores, educação de jovens e adultos, prática docente e etnomatemática. Então, é com muita satisfação que a gente convida a professora Andréa para estar presente conosco aqui, em mais um momento aqui na Sala 3, em mais um momento no primeiro Enopem, que é esse evento que traz aí a possibilidade de discussão para os professores que atuam na educação básica, ou que ensinam matemática. Professora Andréa, boa tarde. Oi, Anselmo, tudo bom? Boa tarde. Seja bem-vinda, né, à Sala 3, né, e passo a palavra para você e desejo uma excelente palestra, excelente comunicação. Lembrando a vocês que vocês podem colocar suas perguntas aqui no chat e, no final, a gente vai fazer aí a interação com a professora, respondendo as perguntas, respondendo os questionamentos e também fazendo interação com os comentários, tá? Então, obrigado, professora. Agora eu passo a bola para a senhora. Obrigada. Oi, pessoal. Ainda estou me acostumando com essa ideia de fazer uma palestra olhando para mim mesma, né? A gente estava acostumado a sentar numa sala de aula, sentar no auditório, olhar o rostinho das pessoas, né? Saber se as pessoas estavam ali gostando, não gostando, sorrindo ou não, e ter aquela interação presencial, que era muito importante na época, né? E a gente agora está acostumando com esse novo formato. Então, eu estou vendo os boa tardes de vocês, isso já aquece meu coração, obrigada. Pelo menos eu sei que eu não estou aqui falando sozinha. Muito bom, estou vendo aqui as pessoas chegando, Sara e outros que já tinham chegado antes.
E acho que a iniciativa do pessoal da Unemat, né, do Márcio Urel, da equipe toda do Matemática nas Escolas, foi maravilhosa, porque foi uma iniciativa logo no início da pandemia, quando a gente ainda achava que ia voltar, né? A gente ainda tinha esperança de poder ainda terminar o ano no presencial. Então, eles foram bem engajados nessa proposta e o resultado é esse, um evento maravilhoso, reunindo milhares de professores do Brasil todo. E eu espero que eu possa contribuir um pouquinho com o debate que a gente vai fazer hoje. Na verdade, é uma conversa. Eu não gosto desse status de palestrante. Antes de tudo, antes de pesquisadora, né, eu sou professora de matemática. Então, estou aqui como professora e vou querer muito ouvir vocês também. Tá? Eu vou pedir para o Anselmo, então, começar a compartilhar a apresentação. Obrigada, Anselmo. Isso aí. Então, a gente chegou nesse momento aí da nossa vida, né, de ter que ensinar matemática com videoaulas. Eu coloquei YouTube porque foi a rede social onde eu pesquisei em 2018, 2019. Quando eu estava escrevendo a tese de doutorado. Na verdade, comecei a pesquisar lá em 2014. Mas não é só a plataforma YouTube, que a gente hoje em dia encontra vídeos, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Tá? Então, primeiro, o Anselmo já me apresentou, eu sou professora aqui na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e ela funciona aqui na URCA, mas tem outros quatro campos. Eu fico na URCA, e a gente é vizinho ao UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu atuo no departamento de didática, na área de educação matemática. Então, ministro disciplinas de matemática na educação, de estatística, tanto para licenciatura em pedagogia, quanto para licenciatura matemática, quando de vez em quando aparece um aluno lá da licenciatura matemática querendo cursar alguma disciplina. Além disso, a gente também tem um curso à distância, que é o curso de licenciatura, onde eu também atuo na área da matemática. Tá? Um projeto que me acompanha desde 2015 na Unirio, o projeto de pesquisa, é o projeto VEM, que, na verdade, é a abreviação de Vídeos e Educação Matemática. Então, nada mais natural do que o meu doutorado ter sido nessa área, né, de vídeos, videoaulas. O VEM é um projeto que eu tenho um carinho enorme, porque ele começou durante uma disciplina optativa, né, no início de 2015, que alguns alunos, né, toda aula eu escrevia vídeos e educação matemática. E aí uma aluna muito criativa olhou um dia e falou assim, vem, né, professora, essa disciplina que você está falando vem assistir. E aí a gente acabou nomeando o projeto de pesquisa, que já me acompanha há 5 anos na Unirio, como VEM, Vídeos e Educação Matemática. Onde o VEM está? VEM é uma conjugação do verbo vir muito poderosa, né? Que traz movimento, que traz fluidez. E eu fico muito feliz de saber que outras iniciativas também estão usando esse verbo, né? A conjugação de VEM, que é eu acho que é Virtual Etnomatemática, que é um evento que começou ano passado, organizado pelo pessoal da Rede Latino-Americana de Etnomatemática, e eles aproveitaram para abreviar Virtual Etnomatemática, e também ficou VEM. E eu achei muito legal, porque já teve desdobramentos, porque agora mesmo está acontecendo o VEM Humanistas, que é o projeto matemático humanista do professor Carlos Matias, meu colega da UF, e o VEM Humanistas também está um espetáculo, indico, podem assistir, palestras maravilhosas, tá? Então é isso, a gente fica feliz de ter dado o pontapé inicial do uso dessa conjugação verbal VEM tão poderosa na área de educação matemática. Continuando agora, então, o que aconteceu nesses últimos meses, né? Depois que eu defendi a tese sobre videoaulas de matemática no YouTube, em novembro de 2019, a gente viu o mundo se transformar. A gente já estava vendo uma intensificação muito grande no uso de recursos audiovisuais. Não é de hoje que a geração Z, né, a geração
tem vários nomes, né? A gente tem pessoas que chamam de nativos digitais, imigrantes digitais, seriam nós, que não nascemos na era digital. Os nativos digitais são os nascidos em 2000, mas a gente também vem trabalhando com a geração Millennium, que, teoricamente, vem a partir de 1990. Geração XY, agora Z, geração Alt-Tab, geração Fast Forward. E a última nomenclatura que eu, durante a pesquisa, investiguei foi a geração Linksters, que vem da palavra link, ou seja, são as crianças que ainda não estão nem alfabetizadas, mas já sabem se guiar por links. Então, elas vão clicando de link em link e vão navegando pela internet, chegando onde querem. Então, esses mais novinhos, né, seriam os Linksters, que vêm de 2015 para agora, tá? 2012, 2015 para agora. Então, o que acontece é que nós, na nossa área de docência, a gente está sofrendo bastante pressão para conseguir novas práticas pedagógicas via online, mediadas por computador. Então, não é só jogar um vídeo. A gente precisa entender como a gente pode consumir o que já existe, o que é bem produtivo no nosso caso, e também produzir algum vídeo especial que a gente precisa para aquela turma especificamente, para falar de um assunto que não encontramos nenhum vídeo disponível, né? Mas a curadoria de vídeos e o uso desses vídeos precisa realmente ser bastante discutido. Com certeza, a maioria das pessoas que estão assistindo já tem experiências para contar. E eu vou ser o mais rápida possível, porque eu quero ouvir vocês, tá? O uso do YouTube, né? O uso do YouTube como ferramenta pedagógica, ele é muito potente. Não podemos negar que o mundo do YouTube é quase que infinito. Não é infinito porque nós, como matemáticos, sabemos que o infinito é definido de outra forma. Mas tem potencialidades incríveis. Precisamos conhecer, então, as limitações do uso do YouTube. Ok? Qual o referencial teórico que eu costumo me embasar, né? O projeto vem de vídeos e educação matemática, ele começou usando referencial teórico da época de 2015, né? E ele foi sendo incorporado, novos referenciais teóricos foram sendo incorporados a partir dos meus estudos para a tese. Então, eu entrei em contato com uma teoria chamada Teoria de Aprendizagem Colaborativa Online, que é a teoria da Linda Harassin. É uma teoria muito potente e ela nos mostra como você trabalhar online de forma colaborativa, né, traz uma aprendizagem significativa, que é o objetivo da gente, né? Conseguir fazer com que o nosso aluno goste de matemática, veja que a matemática está em tudo, veja as possibilidades interdisciplinares da matemática, e eu acho que nesse ponto vídeos são muito potentes. Outra teoria que eu uso é a teoria cognitiva de aprendizagem multimídia, que eu batizei aqui, aportuguesei, né, de TECAM, do Richard Maier. Ele vem há 2 décadas estudando formas de, usando a multimídia, conseguir chegar num aprendizado criativo da pessoa que está assistindo uma videoaula, ou usando um jogo, ou trabalhando com material multimídia. Tá? Para entender melhor a prática pedagógica, eu uso o referencial teórico do Kurtis Bonk. Bonk é um autor americano que vem desde 2008 analisando videoaulas que podem ser usadas tanto pelos professores quanto pelos alunos nas salas de aula. Tá? E, claro, né, vou fazer propaganda aqui, a tese, que tem um título grande. No fundo, eu tento olhar essa questão da produção e do consumo de videoaulas, e eu me apropriei do termo YouTubeologia, que é um termo usado por Henry Jenks no livro dele, Cultura da Convergência. Nesse livro, Cultura da Convergência, durante o livro todo, a obra toda, Jenks cita vários canais, vários vídeos, filmes, tanto do Vimeo como do YouTube, como de outras plataformas.
e ele depois faz um sumário de links. E ele chamou esse sumário de links, em ordem alfabética, de YouTubeology, ou seja, é um trocadilho, né, com democracy, ou YouTubeologia. E aí eu me aproprio desse termo para a gente poder falar do YouTube de maneira a aprofundar nosso conhecimento sobre essa plataforma, essa rede social tão possante. Tá? Em termos de teoria de aprendizagem cognitiva online, o que eu posso dizer sobre ela é que ela é a primeira teoria de aprendizagem baseada nas implicações das redes para a aprendizagem online. Então, a Linda Aracin é pioneira nesse campo de pesquisa. Tá? Ela também entende e sustenta a aprendizagem como um processo social, tá? Um processo de comunicação e colaboração, que é bem baseada na teoria de Vygotsky, porque ela entende como um processo basicamente, unicamente, de interações humanas. Os princípios dessa teoria, né, se embasam em 3 processos, basicamente. Eles avançam conforme os estudantes narram, discutem e colaboram uns com os outros, mas ela tem 3 etapas que se confundem, né? Não são etapas estanques, mas seria a geração de uma ideia, a organização dessa ideia e a convergência intelectual. Mas, como todo processo, a gente entende que todas as etapas, elas dialogam o tempo inteiro. Então, você pode estar tentando organizar as ideias quando acontece uma nova ideia e ela volta a ser discutida pelo grupo. E o importante é esse movimento, essa possibilidade que a TACO traz. Tá? A TACO também busca, né, que adquirir a habilidade de discutir enquanto você está trabalhando colaborativamente online. Argumentos, né, problemas reais, problemas do mundo real, esses problemas todos vão sendo discutidos e ideias vão sendo construídas em cima dessas questões que são trazidas. Também é importante ligar estudantes de várias áreas, de vários lugares diferentes. As ideias acabam sendo construídas durante as semanas, os semestres, e elas não se perdem, porque elas perpassam, né, ultrapassam o espaço temporal, que é quando o ano letivo acaba, e também o espaço geográfico, que é o espaço da sala de aula presencial. Então, uma aprendizagem colaborativa online pode estar acontecendo numa escola, do estado do Rio de Janeiro, no município de Guapimirim, mas essa aprendizagem, esse projeto, pode estar convidando colegas de outros países, de outras línguas, para trabalharem colaborativamente e trocarem suas culturas, as suas ideias. Ela acaba oportunizando, né, a conversa humana, discussão, avanço do pensamento. E melhor do que isso, construção de um pensamento novo, a partir da interação de todas essas ideias. A TECAM, eu adoro essa foto dessa menininha sentada lendo, olhando o tablet, né? Que ela está bem ainda, a gente não dá para ver se ela já se alfabetizou ou não, mas ela já está ali interagindo com a mídia, né? Com multimídia, interagindo online. E aí, a TECAM, o que ela mostra para a gente? Que a produção desses recursos, né, precisa ser centrada nos aprendizes. A TECAM, ela acaba adaptando as novas tecnologias às necessidades do aprendiz, e não ao contrário. Muitas outras teorias buscam construir objetos tecnológicos dentro de um padrão. A TECAM não. A TECAM mostra que o mais importante, o foco tem que estar no aluno. Tá? Os materiais precisam seguir esse objetivo. Então, aqui tem também uma ilustração muito interessante que une 2 mídias, o caderno e a caneta, né, como a mídia impressa, para você poder escrever, uma ferramenta, né, de construção de conhecimento, que foi a invenção do papel, a invenção da imprensa, mas o aluno olhando o celular. Então, é como se ele estivesse assistindo uma videoaula e anotando o que ele acha mais interessante e mais importante naquele momento. Então, a TECAM, né, ela está sempre procurando formas e meios que tenham potencial para maximizar uma aprendizagem, né, e não apenas
transformar a educação online numa educação bancária, onde o aluno fica sentado, ouvindo as informações, né, remetendo a Paulo Freire, que tanto criticou e tanto apresentou formas diferentes de trabalhar com a educação, que não é a educação bancária, onde o aluno é entendido como um espaço vazio que precisa ser preenchido de informação. Então, é por isso que eu acho que essas duas teorias, a colaborativa online e a TECAM, elas podem dialogar, né, e fazer com que o aluno seja aquilo que a gente tanto espera, né, autônomo, que ele seja capaz de produzir o seu próprio conhecimento. Então, é isso. A TECAM, além disso, também busca desenvolver recursos multimídias que, através de aperfeiçoamento, né, possam levar conteúdos e mensagens abordados de maneira mais significativa para os aprendizes, ok? Bom, dentro da TECAM, só vou falar rapidinho da teoria, existem alguns princípios, tá? Na verdade, são 12 princípios, e a TECAM é dividida em 3 grupos. Os primeiros princípios que eu vou falar agora, eles buscam reduzir, né, produzir e selecionar recursos audiovisuais de forma a evitar a sobrecarga cognitiva, que é o que a gente tem sentido muito quando fica muitas horas no computador, quando a gente fica, até como professores, fazendo uma curadoria de vídeos, quando a gente começa a ter que olhar, navegar na internet para procurar um material que seja útil para nossas aulas. Então, a gente acaba ficando cansado de assistir, e muito porque alguns materiais não têm essa preocupação com esses princípios, né? Muitos materiais não procuram reduzir esse tal processamento desnecessário da memória sensorial. A memória sensorial, gente, é aquela que recebe o impulso, recebe a informação, tá? Então, ela pode ser a memória, né, a memória auditiva e a memória visual, considerando que alguns sujeitos não têm os 2 canais. Alguns sujeitos, como a gente sabe, né, só tem a audição ou só tem a visão, e alguns acontece também de não terem nenhum dos 2. Então, a TECAM busca reduzir o processamento supérfluo dessa memória sensorial, fazer com que a memória sensorial trabalhe menos. E como que a TECAM faz isso? Né? Buscando analisar se as informações que estão presentes num determinado material multimídia podem ser excluídas, ou seja, se elas são desnecessárias. São palavras, símbolos, propaganda, informação, pisca-pisca, alerta, coisas para chamar atenção. E ele chama isso de princípio da coerência. Começou a chover aqui. Então, o princípio da coerência é esse, é você olhar um material e falar, isso é supérfluo, isso é desnecessário, isso vai sobrecarregar a memória sensorial do meu aluno. Tá? Outro princípio importante que a gente deve olhar é o da sinalização. Será que esse material é organizado de forma explícita? Ou seja, quando uma determinada videoaula começa, né, existe um sumário do que vai acontecer? Algum índice que consiga guiar o aprendiz onde ele está? Se ele está no início da lição, no meio ou no final? Redundância é quando a gente tem um material que tem imagens e narração simultâneas desnecessárias. Além da imagem, da narração, ainda tem um texto escrito. Então, não é que isso esteja errado, mas o que a TECAM diz é que se existir um material com menos informação, pode ser que esse material vá facilitar essas informações de passarem da memória sensorial, que é auditiva e visual, para a memória de trabalho. Depois a gente vai falar dela aqui daqui a pouco, no próximo slide. Outra coisa importante é perceber a importância da contiguidade espacial e temporal. Parece que o que eu estou falando, quem faz videoaula já faz isso, mas talvez faça intuitivamente. Por quê? Bons professores, né? A gente usava o quadro negro antes e a gente tinha esse cuidado, ok? De, por exemplo, desenhar o gráfico da função, para o aluno primeiro ver a função, né? Olhar o desenho da função, e depois a gente escrever a equação que traduz aquela função. Né? Muitas vezes a gente fazia separado, e depois a gente ia juntando aos poucos para que o aluno tivesse a opção de entender visualmente,
né? E, através de um registro, aquele assunto que a gente está falando. Inclusive, a gente sabe que alguns teóricos da educação matemática indicam que a gente deve representar um objeto matemático de muitas formas possíveis, da maior quantidade de formas possíveis. Mas o que a TECAN diz é que isso não é interessante se feito simultaneamente. Tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de frações. É bom que a gente trabalhe com material concreto, com desenho no quadro, com material manipulativo, né? Blocos lógicos, para a gente poder fazer o aluno experimentar o conceito de fração, por exemplo. Levar uma maçã para a escola, cortar a maçã ao meio para entender o que é metade, e outros exemplos que a gente pode ficar aqui dando, vários exemplos de trabalhar, mas não simultaneamente, né? A gente sai do concreto, vai para o caderno, para o abstrato, registra, faz desenho, volta para o concreto, e aí, aos poucos, a gente vai passando para o abstrato, para o campo, né, das ideias, o campo da abstração. Então, essas preocupações da TECAN são basicamente para reduzir o processamento da memória sensorial, reduzir também esse processamento da memória de trabalho, mas não reduzir esse processamento, favorecer esse processamento. A gente agora está numa outra etapa, né? Na etapa dos princípios que tentam olhar para a memória de trabalho. Então, o que é memória de trabalho? Memória de trabalho é onde acontecem as conexões entre o que você já sabia e o que você está vendo naquela hora. É onde essas informações... Opa, acho que eu esbarrei aqui sem querer. Onde essas informações vão interagir. E para que esse processamento essencial do material multimídia seja bem elaborado pela memória de trabalho, a TECAN propõe 3 princípios. Propõe que se respeite, né, 3 princípios. O da segmentação, o do pré-treinamento e o da modalidade. No princípio da segmentação, né, o assunto, a TECAN convida a quem produz material a segmentar esse material. Ela sugere que o material separado em blocos vai fazer mais sentido e vai ser mais fácil de processar do que você dar o conteúdo todo de uma vez só, sem o aluno poder respirar. Esse respiro, eu lembro muito de eu na educação básica, na sala de aula, dando aula, e quando a gente conseguia que a turma começasse a ficar prestando atenção, né, a gente às vezes começa a falar, e daqui a pouco a gente parava e falava. Alguém tem alguma dúvida? Quem quer fazer uma pergunta? Ou então a gente joga aquela pergunta-chave, né, para incentivar o aluno a participar. Eu acho que é esse o respiro que a TECAN sugere quando a gente está produzindo uma videoaula. É você poder parar em algum momento da videoaula e jogar pergunta ou falar para o próprio assistente, para quem está assistindo, né? Pause o vídeo agora. Reflita sobre o que você já entendeu. Escreva no caderno os principais pontos. Você não tem mais nenhuma dúvida? Então, pode prosseguir. É deixar quem está assistindo, o seguidor, o usuário, quem está assistindo a videoaula, fazer essa reflexão, né? Não entregar tudo como se fosse um turbilhão. Inclusive porque a gente sabe que essa geração dos nativos digitais, geração Z, geração Alt-Tab, vamos conceituar do jeito que a gente preferir, elas também são a geração fast forward, ou seja, eles avançam, eles aceleram os vídeos e essa velocidade faz com que a memória de trabalho fique ainda mais sobrecarregada. Tá? O pré-treinamento é um princípio bem óbvio que indica que os assuntos que vão ser aprofundados naquele conteúdo multimídia, que pode ser uma videoaula ou pode ser uma apresentação de PowerPoint, os conteúdos sejam apresentados antes, sejam ditos antes. Olha, nós vamos falar de função. Então, para você conhecer bem esse assunto, é interessante que você entenda de equação de primeiro grau, ok? Ou de progressão, ou algum outro assunto que a gente acha fundamental para entrar no assunto propriamente dito. E o da modalidade é um princípio que indica que, se você usa figuras e textos
e texto falado, figuras e texto falado no lugar de figuras e texto escrito, isso pode gerar um conhecimento mais significativo. E, por fim, em relação à TECAN, tá? A última etapa, que é a memória, quando você gera o conhecimento. Então, fomos da memória sensorial para a memória de trabalho, e agora vamos para a memória de longo prazo, que é onde fica o que você aprendeu e vai poder usar um dia, se essa memória de trabalho tiver dialogado, né? Tiver feito uma interação com o conhecimento prévio, ou seja, a sua memória de longo prazo que já estava lá, sendo arquivada, já estava lá no seu arquivo. E daí, os 4 princípios que a TECAN nos apresenta, né, como sendo interessantes de discutir, de tomar atenção na produção de material multimídia, né, aderir, fazer com que o seu material multimídia tenha aderência a esses princípios, é o princípio multimídia, que é o princípio que fundamenta essa teoria, onde ele, depois de 20 anos de pesquisa, esse pesquisador chamado Richard Mayer, ele consegue a tese de que pessoas aprendem melhor com palavras e figuras do que somente com palavras. Ok? Então, esse princípio justifica toda a teoria da TECAN. E é um princípio que deve ser respeitado quando se produz um material multimídia. O da personalização é muito interessante, porque é um princípio que diz que é mais fácil que a mensagem fique guardada na memória de longo prazo quando o aprendiz ou quem está assistindo, né, quem está usando o material multimídia, tenha acesso a uma conversa, um bate-papo, né, coloquial, e não no estilo formal. Então, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Eu estou tentando conversar com vocês como eu estaria conversando com colegas numa sala de aula, num debate, numa mesa redonda. E não usar uma voz mecânica, uma voz mecanizada de robô, né? Aquelas vozes que leem os textos. Você escreve um texto, tem uma voz que vai lendo. Então, aquilo ali, uma voz de robô, não cria esse clima pessoal, ok? Aliás, desculpa, esse é o princípio da voz, onde a narração humana e não uma voz robotizada ou de uma máquina. O princípio da personalização é apenas sobre o estilo de conversa, de bate-papo, de uma coisa bem não formal, tá? E o princípio da imagem, e que ainda não está totalmente testado, e o autor Richard Mayer sinaliza sobre isso, alerta que ele ainda não testou o princípio da imagem na sua totalidade, diz que as pessoas não necessariamente aprendem melhor quando a imagem de quem fala está na tela, tá? Então, é como se vocês não estivessem mais me vendo, mas eu estivesse continuando a falar, e mesmo assim o assunto estivesse interessando vocês, e vocês estivessem conseguindo trabalhar com a memória de trabalho, trabalhar com o conhecimento prévio, para que o processo gerador de material na memória de longo prazo estivesse acontecendo. Que isso que a gente está conversando fosse realmente ficar lá na memória de longo prazo, ou seja, estivesse gerando um aprendizado criativo, que é um aprendizado onde você, em cima daquilo tudo que você aprendeu, vai poder criar alguma coisa. Então, lá no futuro, vai chegar e vai falar, peraí, vou ter que fazer uma videoaula, deixa eu olhar a TECAN, deixa eu olhar os princípios daquela palestra que o André falou, que eu não lembro mais, mas eu vou consultar. Mas o ponto TECAN ficou lá para vocês, na memória de longo prazo. Eu espero... Que pena que a gente não está no auditório, porque agora eu ia olhar para vocês e falar assim, vocês acham que eu vou conseguir fazer isso? E aí receber um feedback, né? Agora eu estou aqui meio que dando essa palestra para mim mesma, mas eu espero que depois no chat a gente possa discutir e conversar bastante, tá? Então, vamos lá. Eu estou botando aqui para vocês agora umas palavras que eu vou ler para a gente tentar entender. Deixa eu ver que horas são aqui, 7h30. Para a gente tentar entender como que o audiovisual, né, já vem de muitos anos atrás. Então, eu vou ler, espero que vocês estejam vendo. Com a expansão dos meios de comunicação,
o mestre perdeu esse antigo poder, passando a ser apenas um contribuinte para a formação do aluno, que recebe em relativa desordem, e aí está a questão do YouTube, né, do bombardeio de vídeos, mas voltando aqui, recebe em relativa desordem por esses novos meios de comunicação, imprensa, rádio e televisão. Massa incrível de informações e sugestões provenientes de uma civilização agitada por extrema difusão cultural e em acelerado estado de mudança. Quem falou isso, gente? Anísio Teixeira, quando, em 1963, ou seja, há meio século atrás, na conferência proferida em sessão do Conselho Internacional de Educação para o Ensino. Então, olha só, há meio século atrás, Anísio Teixeira alertava para uma massa incrível de informações e sugestões desordenadas, né? Originadas de uma civilização agitada e de uma extrema profusão cultural, em estado de mudança. Então, a gente fica, assim, impressionado com o visionário Anísio Teixeira. Por quê? Só na década de 90 é que a gente vai voltar a esse assunto na questão dos vídeos, quando Edgar Morin apresentou as vantagens, né, e alguns cuidados que a gente deveria ter ao utilizar vídeos com propósito didático. E foi quando eu conheci o vídeo tapa-buraco, que é uma alegoria de Morin, que acontecia demais nas escolas. Era tipo, faltou professor, sala de multimeios, vai todo mundo assistir vídeo hoje, cinema. E esse vídeo tapa-buraco era um vídeo muito mal usado. Tá? Era um vídeo que a gente tinha muita dificuldade depois de tentar criar uma cultura de uso de vídeos, documentários para as salas de aula, né? Depois, na década, né, nos anos 2000, por aí, 2000 e pouco, 2006, a gente vê o Marcelo Borba, da Unesp, do GPMEM, que é um grupo de educação, tecnologias digitais e educação matemática, um grupo muito bacana, com pesquisas muito interessantes. Eles vão trabalhar com performances matemáticas digitais, ele vai trabalhar com Jorge Gadanides, que eu acho que é um pesquisador do Canadá, se eu estiver errada, por favor, alguém me corrige. E eles também começam a despertar para essa questão do vídeo. Tanto que o grupo de pesquisa do Marcelo Borba, eles já estão na 4ª edição do Festival de Vídeos, que é um festival organizado pelo grupo lá do Tecnologias Digitais e Educação Matemática. Então, é um festival muito interessante que incentiva a produção de vídeos por professores e alunos do ensino médio, educação básica e também do ensino superior. E daí a gente vê, em 2013, já mais recente, né, há 7 anos atrás, 8, 7 anos atrás, 2 professores preocupados, o Benedito Machado e a Romélia Souto, preocupados em oferecer para nós, professores, pesquisas, resultados de pesquisas sobre vídeos didáticos e sobre o cinema na educação matemática. Então, o uso do cinema e o uso de vídeos didáticos para a história da matemática. E aí, a gente agora vai avançar um pouquinho no tempo e vai trazer algumas ideias, algumas sugestões, né, de como a gente pode usar vídeo sem ser daquela maneira que Morin avisou para a gente tomar cuidado. Vídeo tapa buraco, ok? Então, o vídeo ele pode ser usado em uma atividade pedagógica organizada e orientada pelo professor. Então, ele pode ser um vídeo de introdução, você introduz um assunto com aquele vídeo, aí vem o debate. Pode ser um vídeo de finalização. Você introduziu um assunto, discutiu. No final, você coloca um vídeo que é uma outra maneira de falar sobre aquele assunto. Ok? Esse vídeo, você também pode indicar que ele seja pré-visualizado. É um pouco da sala de aula invertida, né? Das metodologias ativas, que a gente agora virou... Todo mundo agora precisa entender de metodologias ativas. Nós estamos no meio do ensino online. Então, ok. Então, você indica o vídeo que tem que ser assistido e a discussão vai ser feita online. E aí entra também a teoria colaborativa online, onde essa discussão pode depois continuar. Você pode dar prosseguimento àquele assunto e manter um blog, manter um chat, manter um fórum de discussão.
O vídeo, ele pode ser um vídeo para introduzir uma discussão, ok? Então, ele introduz e ele não precisa ser todo exibido, né? Ele pode ser dividido ao meio. Então, ele vai introduzir uma discussão, os alunos vão discutir e depois algumas tarefas podem ser atribuídas para dar continuidade àquele tema. Gente, de vez em quando eu dou uma lidinha nos comentários e aí eu fico felizinha dessa. Então, eu vou botar coração para quem está comentando. Interessante também que a gente pode, além de fazer essa pausa no vídeo, né, e a discussão continuar, a gente pode usar o vídeo e avisar para a turma, olha, a gente vai assistir um vídeo juntos agora e, de repente, eu vou parar esse vídeo. Vou parar esse vídeo no ponto-chave, a gente vai refletir, vai discutir. Então, é o professor que comanda isso, tá? É o professor que reproduz essa parte do vídeo que interessa a ele, para mobilizar algum tipo de reflexão. Essa palestra deve ficar online em algum lugar, tá? Então, fiquem tranquilos. Aliás, acho que vai ficar tudo gravado, né? Então, depois vocês podem, se quiser, mas se quiser também eu posso mandar esse material para vocês, tá? Outras ideias, né, para uso pedagógico dos vídeos pelos professores. Um conceito-chave. A gente vai fazer uma reflexão sobre um conceito-chave, que pode ser um conceito interdisciplinar, pode ser um conceito dizendo que a matemática está em tudo. Será? Como é que a matemática está no GPS, por exemplo? Como é que a matemática atua em processos estocásticos? Como que a matemática entra nos celulares e nos computadores? E o código binário? Então, a gente coloca aquele assunto, mostra a matemática, por exemplo, por trás das grandes conquistas, né, tecnológicas que a gente hoje em dia tem usado, e antes também usou a máquina de escrever, o avião, a filmadora, o cinema, tudo isso a gente sabe que tem matemática por trás. E aí, esses conceitos chaves podem ser discutidos e trazidos por um vídeo, ok? Ah, tá, o vídeo vai ficar no YouTube também, legal. E, por exemplo, como é que a gente falaria, né, no caso, sobre a vazão de uma hidrelétrica? Que cálculos estão por trás de saber a vazão de uma hidrelétrica? Então, seria muito interessante que a gente pudesse levar uma hidrelétrica para a sala de aula, ou uma maquete da hidrelétrica, para poder abrir as turbinas, a água passar, a gente coletar aquela água no balde, fazer a conta do volume e depois criar uma proporcionalidade para uma hidrelétrica inteira. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Então, o vídeo entra aí, né? O vídeo para refletir entra em todas essas possibilidades. Também podem ser usados como organizar uma aula, tá? Aí, no caso, é melhor quando o professor faz o próprio vídeo dizendo o que vai acontecer. E o vídeo também pode ser usado para avaliar os alunos. Tanto os alunos produzindo os vídeos, e aí o professor avalia os vídeos que os alunos fizeram sobre o que eles aprenderam, né? Ou o próprio professor, através de um vídeo, discutindo algum assunto e os alunos fazendo um relatório para ser avaliado depois. Vídeo de introdução de conceitos sob demanda. Ah, isso eu amo. Eu vou até contar uma historinha aqui, fazer um parênteses. Deixa eu ver que horas são, porque eu sou muito... tá indo. Teve uma época na educação básica que eu tive que ensinar funções exponenciais. Função exponencial era um tema que ninguém entendia. E durante as aulas eu vi os alunos, às vezes, principalmente as alunas, olhando para debaixo assim, da mesa, fixo, né? Como se estivesse olhando para o caderno, fixo, sem olhar para o quadro e olhar para o caderno, olhando para baixo, fixo. E aí eu comecei a perceber que eles estavam lendo, paralelamente, lendo livros. E que livro elas estavam lendo na época? A saga Crepúsculo, que estava na moda. E aí o que eu fiz? Eu procurei na internet um vídeo sobre função exponencial, e eu tive uma sorte danada, porque eu achei um vídeo do Rafael Procópio. Na época, ele tinha menos de 10 mil seguidores. Ele estava começando com o canal Matemática Rio. E aí eu achei um vídeo que ele faz uma explicação que a saga Crepúsculo era uma mentira, porque era impossível uma pessoa morder 2, 2, 4, 4, 8, e assim progressivamente, né? Até o mundo todo viraria vampiro e os vampiros acabariam.
Então, eu levei esse vídeo, eu baixei esse vídeo do YouTube e levei esse vídeo para a aula. Eu lembro, 9º ano, uma turma de 9º ano, que eu dava aula de matemática. E aí, conforme o vídeo ia passando, e as explicações matemáticas por trás da saga Crepúsculo dos Vampiros iam aparecendo, as alunas estavam emotivas, chorando. Teve aluna que chegou no final da aula e falou assim: você acabou com a minha vida. Eu li o livro da saga do Crepúsculo achando que um dia eu ia poder virar vampira e acabou para mim essa história. Eu estou arrasada. Bom, isso tudo foi muito engraçado, é uma coisa assim, que a gente conta de educação básica, né? Que realmente a gente aprende muito com o aluno. A gente aprende muito com o adolescente. Eu morro de saudade de voltar para a sala de aula. Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente agora também tem um outro grupo de uso de videoaulas, onde os alunos vão ser protagonistas no uso dos vídeos, ok? Então, você pode selecionar alunos para eles escolherem vídeos. Eles vão selecionar vídeos e eles vão exibir, como se eles fossem realmente os curadores. E nada melhor como dar a voz para o aluno, né? Garantir a voz dessa geração que sabe tanta coisa legal, para eles trazerem para a sala de aula o que eles acham interessante. E deixar isso de uma maneira bem livre mesmo, para que você possa sugerir, comentar e até fazer uma crítica. E se por acaso, às vezes, o aluno traz um vídeo com um erro muito grande, um erro conceitual de matemática, né? Um erro que tem assim, uma pegadinha, ou um vídeo que tem um macete para decorar alguma coisa. E esses são os melhores vídeos, que são os melhores vídeos para a gente discutir o sentido da matemática. Se a matemática é para ter que decorar a fórmula e saber aplicar a fórmula, ou se a matemática é uma maneira de você pensar o mundo de uma forma mais organizada. Então, é bom deixar os alunos escolherem os vídeos que eles querem discutir, pré-visualizar, né? Porque aí você tem um material incrível para debater. Então, esse vídeo também pode ser um vídeo de introdução colaborativa. Então, você pode escolher um par de alunos para eles discutirem, escolherem um vídeo e dizerem para quê, por que eles discutiram esse vídeo. Podem ser grupos, né? Então, um grupo escolheu um vídeo, outro grupo escolheu o outro. E aí, esse grupo vai defender por que escolheu esse vídeo e esse grupo vai defender por que escolheu esse. E você vai mediar essa discussão, tá? Então, tem várias maneiras que a gente pode fazer com que os alunos... Opa! Aqui. Que os alunos vão trabalhar os vídeos de maneira como protagonistas. Ó, criador de conteúdo. Então, os alunos criando introdução para algum assunto, né? O aluno não precisa saber a matéria que você vai discutir naquele dia, mas você pode dar umas dicas e aí ele traz um vídeo de introdução do conteúdo e realmente um vídeo que gere a curiosidade para que você possa aí usar esse gancho para explicar algum assunto que você queira explicar, tá? Então, é isso. Há competições de vídeos, né? Podem criar uma biblioteca. Então, durante o ano todo, podem criar um drive com vídeos de geometria, vídeos de álgebra, vídeos de aritmética, vídeos de curiosidade, vídeos de desafios. E isso tudo pode ser um material, um depositório de vídeos que vai cada vez ficando mais potente para as suas próximas aulas do ano seguinte, né? E a gente sabe que, professor, a gente faz isso. A gente, quando o material, a gente gosta daquele material, a gente repete no outro ano, certo? Bom, na questão da YouTube, então isso tudo é o lado maravilhoso dos vídeos, videoaulas, documentários, etc. Agora vamos tomar cuidado com o YouTube. Vamos olhar as pegadinhas do YouTube. E aí, o que a gente pode olhar? A gente pode perceber que alguns canais de matemática não pertencem a professores de matemática. Muitos profissionais de outras áreas, né, contadores, engenheiros, arquitetos, não desmerecendo o conhecimento deles de matemática, mas um pouco preocupada com o conhecimento deles pedagógicos da nossa área, da área de educação matemática. Então, vejo muito vídeos do tipo macete para decorar tabuada,
jeito para resolver a expressão que você nunca mais vai errar. Acha a raiz quadrada em 3 segundos. Sabe, gente? Umas coisas assim que a gente assusta um pouco, né? Quem quer uma prática pedagógica significativa tenta fugir desses macetes, dessas decorebas. É o que a gente luta, né? Para evitar, né, esse tempo todo. Então, muitos canais que não pertencem a professores de matemática acabam caindo em alguns temas que a gente critica, tá? Outra ideia que a gente tem que considerar. Para ter um canal no YouTube, né, e principalmente pensando no objetivo de monetização, que os canais do YouTube, depois que atingem um certo número de seguidores, você passa a receber por botar banner e propaganda no seu canal. Então, essa monetização, claro, a gente sabe que está todo mundo vivendo uma situação complicadíssima no Brasil, muitas pessoas boas, bons profissionais, excelentes profissionais, que até no outro dia estavam empregados, estão desempregados. E aí tem essa condição, né? Vou criar um canal no YouTube, vou ver o que eu posso fazer, porque a gente precisa realmente sobreviver. Então, para isso acontecer, existem estratégias de sustentabilidade de um canal. E uma delas é ter que aumentar a média de visualizações. E com isso, o próprio YouTube indica que os vídeos têm que ter de 1 a 4 minutos de duração. E isso me assusta muito, porque tem assuntos de matemática que a gente sabe que podem não ser tão bem explicados, detalhados, num vídeo de 1 minuto, certo? E também dá uma agonia quando a gente vê o comentário, né, nessas videoaulas curtinhas, de 1 minuto, 2 minutos. Aí ali embaixo tem um comentário de quem assistiu assim: nossa, aprendi em 1 minuto que a minha professora demorou 1 ano para explicar. Eu quase morro do coração quando eu escuto isso, quando eu leio, né? Então, assim, um bom exercício é o seguinte: olha a videoaula, dá uma olhada nos comentários embaixo. Se for uma coisa muito superficial, desconfia. Os comentários forem muito... Ah, que bom, aprendi rapidinho, e já decorei. Aí você já desconfia o que tem naquela videoaula ali, não deve ser algo que vai levar o aluno a pensar, raciocinar, e depois poder usar aquele conteúdo que ele assistiu. Outra coisa que é importante é criar consistência no canal do YouTube. Então, até assim, para quem está querendo criar um canal no YouTube, essa aqui já é uma palestra sobre, né? São três. O YouTube se apoia em 3 características, que eu vou falar a próxima daqui a pouco. Então, é sustentabilidade, consistência e engajamento. No questão da consistência, é o nível de viralização de um vídeo. Então, quantas vezes ele é compartilhado, quantas vezes comentam, curtidas, isso tudo, né, vai impulsionar que o proprietário do canal conquiste novos seguidores. Então, o que acontece para você criar essa consistência e viralizar? Muitas vezes você vê videoaula com títulos muito apelativos, né? Então, assim, tá na moda o funk quadradinho de 4. Então, vou fazer uma paródia de matemática falando quadradinho de 4. Então, quando a pessoa vai no YouTube e procura funk quadradinho de 4, pode ser que apareça ali a videoaula da pessoa. Então, isso tudo é muita distração, né? Botar um título assim: mágica, aprenda matemática hoje ou nunca. Então, isso é tudo muito, assim, muito marketing que, às vezes, não pode não estar objetivando uma educação significativa, tá? E a questão do engajamento é de você aumentar os números de minutos assistidos no seu canal. Então, para isso, o professor acaba sendo empreendedor de si mesmo, porque ele precisa estar em todas as redes sociais, para conseguir que as pessoas cliquem nos links e vai lá para o canal dele assistir. Então, tem que ter alguém administrando rede social, Facebook, Instagram, Twitter, e fazer essa cultura da convergência, que é o que o Hanks nos fala, né? Sobre um assunto está em todas as redes sociais, e às vezes você lê uma notícia em duplicidade, no momento que a gente não tem tempo para fazer nada, a gente acaba muitas vezes lendo 3 vezes a mesma coisa, porque está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, tá? Bom, então, para a gente dar uma desacelerada de YouTube, desse mundo aí de vídeos e videoaulas, documentários, etc., eu deixo aqui 6 locais onde, com certeza, você vai conseguir
fazer uma curadoria interessantíssima de vídeos e de materiais muito bacanas de educação matemática. O primeiro é o do professor Humberto Bortolossi, que foi meu professor da especialização na UF, e a pessoa que eu admiro demais. Ele é um amor, adoro ele, eu sou fã dele, né? Chamo ele de mestre, até hoje em dia que a gente é colega de universidade, quer dizer, ele na UF e eu na Unirio, eu não consigo deixar de chamar ele de mestre, porque ele realmente foi um mestre na minha vida. E aí eles têm lá o Cineclube de Matemática e Estatística, que é um depositório de vídeos maravilhoso, com diversas suportes para o professor. Então, tem para que o vídeo serve, qual a faixa etária, que conteúdos vai trabalhar, que perguntas você pode fazer. Então, já dá um suporte para o professor incrível, tá? O Matemática em Toda Parte 2, que é do meu... O 1 é o do Bigode, que eu também gosto muito. E o 2 é o do meu colega Léo Aquio, que é do nosso grupo de pesquisa lá da Unirio, que é o grupo de pesquisas e estudos em educação matemática, Edmate Unirio. O Léo aqui... Ai, gente, deixa eu beber uma água aqui. Peraí, aceleradíssima, peraí. Ai, quase acabando. O Léo tem, no Matemática em Toda Parte 2, 12 ou 13 episódios de matemática no cotidiano. Eu acho que muita gente já conhece essa plataforma com esses vídeos. Indico muito. Khan Academy, ele tem, a maioria que eu acho que deve conhecer, o Khan Academy tem vídeos muito conteudistas, ok? Mas são vídeos com conceitos corretos, tá? A gente tem um projeto de pesquisa lá dentro daquele projeto que eu falei para vocês, o Vem Assistir, que é Vídeos e Educação Matemática. O Vem tem um projeto, tem 2 pesquisadores analisando os vídeos do Khan Academy. E até agora encontraram alguns pontos conceituais que podem gerar dúvida no aluno, ok? Esse resultado dessa investigação que está sendo feita dentro do projeto Vem Assistir, que é Vídeos de Educação Matemática, já falei, vai ser depois publicado. Então, a gente vai poder alertar os professores que alguns vídeos do Khan Academy têm alguns probleminhas conceituais. Tá? Mas a maioria não tem, e nós, como professores de matemática, podemos assistir o vídeo antes. Aliás, devemos assistir o vídeo antes. O YouTube Edu, que é um canal do YouTube especializado em educação, então ele é bem interessante, mas ele tem o mesmo problema do YouTube em geral. Depois que você assiste um vídeo, tem sugestões de outros vídeos, que aí são sugestões até de qualquer outro assunto, e aqui do lado, como vocês sabem, assim que você acaba de assistir um vídeo no YouTube, aqui do lado já aparece uma lista de vídeos para você assistir, nem todos relacionados à educação. Então, assim, a minha sugestão para o YouTube, se você estiver me vendo, o YouTube Edu, quando você entra no YouTube Edu, você deveria sair do YouTube. E o próximo vídeo a ser visto, uma indicação de vídeo, deveria ser vídeos educacionais. Mas não é isso que acontece. Outra plataforma muito legal é uma plataforma de Portugal chamada Isto é Matemática, que eu gosto muito, acho maravilhoso, e os Jogos e Matemáticas, que é um canal do YouTube de um grupo da Unirio, do pessoal da licenciatura Matemática da Unirio, onde tem vídeos de você ensinando o aluno a fazer um jogo, ensinando o aluno a jogar. E são vídeos, e são jogos bem diferentes dos jogos que a gente está acostumado a ver por aí, tá? Então, vale muito a pena. Então, deixo essas 6 dicas de canal. Deixo também uma outra dica, que é o perfil no Instagram, né? O perfil do Vem no Instagram. Então, depois eu boto aqui no chat direitinho, vem.assistir, eu acho, lá no Instagram. Vou olhar. O Vem é um perfil que indica, né, as palestras, divulga palestras agora, porque não era para isso, era para outro motivo, mas quando começou a pandemia, começaram muitas palestras, lives e etc. de matemática. Mas agora a gente está começando no Vem indicar canais do YouTube. Então, já tem 2 canais indicados lá. O do ViHart, que é da Vitória Hart, que é um canal maravilhoso, ViHart.
E outro canal, que é o canal da Math Girl, é uma portuguesinha, a Inês, que fez vídeos incríveis e agora ela fechou o canal, mas os vídeos estão todos disponíveis lá. O canal acabou, a atualização do canal acabou e ela agora está dedicada a trabalhar com computação. Então, ela tem agora um perfil e um canal chamado Educom. Não, Educo, eu acho. Educom, que é um canal também incrível e maravilhoso. Então, esses canais todos estão lá no perfil do Instagram, né, do VEM, que vai continuar sendo atualizado. Então, a gente conclui que videoaulas, né, se elas tiverem um alto grau de aderência aos princípios da TECAM, elas podem ser usadas na aprendizagem, e principalmente para a construção do conhecimento na memória de longo prazo. Tá? A TECAM, essa teoria, ela pode ser usada como método para vocês analisarem videoaulas ou documentários que vocês queiram usar nas aulas online. Muito cuidado aí, então, com a dinâmica do YouTube. Às vezes, mais vale fazer download daquele vídeo que você quer e colocar no seu blog ou colocar na sua página, para que o YouTube, como plataforma e uma rede social que busca interação, engajamento, aquilo tudo que a gente conversou, sustentabilidade, etc., né, não comprometa uma aprendizagem de qualidade, né? Não comprometa a qualidade instrucional do que você está querendo passar. Tem essa questão, né, de alguns professores e youtubers não estarem preocupados com a qualidade da videoaula, estarem preocupados mais com o próprio canal, com o sucesso do canal, tá? Então, lembrando sempre que materiais multimídia, eles podem ser apenas facilitadores da aprendizagem, né? Jamais vão poder tirar o lugar do professor, do docente, do mediador, esse papel fundamental, que é um papel que a gente assume, né, como professores, com muito prazer, online ou presencial, que a gente está tentando aí sempre motivar nossos alunos a gostar de matemática, né, principalmente para a nossa disciplina. Tá? Agora, a gente sabe que existem muitas variáveis, muitos alunos estão com dificuldade de acessar, tem que compartilhar celular, não tem internet, as políticas públicas, né, de acessibilidade no Brasil estão, infelizmente, sendo muito precárias, não estamos vendo o governo engajado em levar a internet para cidadãos que estão com mais carência dessas ferramentas e desses recursos tecnológicos. Então, a gente está vendo aí uma situação muito complicada, que a defasagem entre educação privada de qualidade e algumas escolas públicas federais, né, estaduais, que são de referência, essa distância está aumentando consideravelmente. Essa distância entre a escola pública e a escola privada. E a gente está bem preocupado com esse momento. E eu deixo aqui as referências, tá? As referências de quem eu citei na palestra. Quem quiser se aprofundar, quem quiser conhecer mais, está tudo aí. Então, eu fico por aqui. Eu agradeço a ter podido conversar, trocar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho do que eu aprendi fazendo essa tese, que demorou 5 anos, já não aguentava mais, mas terminei, então é isso. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, professora Andréa, e, assim, aproximadamente 4 anos atrás, eu comecei a ver a potencialidade dos vídeos para trabalhar, né? Esbarrando na questão da particularidade, porque às vezes a gente pega um vídeo que trata um assunto de uma determinada maneira, e às vezes a gente pega uma continuação de outra pessoa que produziu, que usa um pouquinho de linguagem diferente, e aí eu me vi causando alguma bagunça na cabeça de alguns alunos, né? Mais ou menos de 3 anos, eu falei, não, eu vou começar a produzir os meus próprios vídeos. E aproximadamente 3 anos para cá, eu venho
no início, eu sempre falo para meus alunos, às vezes quando eu olho os primeiros vídeos eu fico envergonhado, mas é um processo natural, né? E aí, esse ano, início desse ano, ano passado, a gente já estava mais forte, já um pouco mais consistente na produção. Alguns professores aqui encamparam a ideia, né? E aí essa parte posterior, que é buscar subsídio teórico para entender o que está fazendo, né? Porque, assim, às vezes o início a gente vai de forma mais intuitiva, forma mais empírica, e a gente tem que buscar esse subsídio teórico para embasar a gente para produzir uma coisa com alguma referência teórica que possa levar a gente conseguir o que a gente espera conseguir com as nossas produções. Gostei muito da palestra, apresentou alguns conceitos, conceito de o VEM, né? Porque assim é uma das coisas que vídeo de educação matemática é uma terminologia nova para mim, eu achei muito bacana, bem como a parte teórica da palestra. Surgiram alguns questionamentos, algumas coisas aqui, algumas afirmações, e aí eu separei algumas aqui e vou estar colocando agora para a gente dar sequência na nossa discussão. Nesse caso, alguns de vocês ainda tiverem algum questionamento, coloque no chat aí que a gente vai tentar, observando aqui, pegar e fazer uma conversa agora. Ô, Anselmo, achei interessante você falar que estava fazendo os vídeos, né, tudo planejado direitinho, e aí teve que mudar tudo, mas tudo na vida que a gente planeja, a gente acaba replanejando. Né? Por exemplo, o projeto Vem Assistir, Vídeos e Educação Matemática, a gente tinha planejado lançar um site em 2020, quando o projeto completa 5 anos. Então, ia ser a maneira de comemorar o projeto, os resultados, né, as pesquisas e tudo, lançando o site para publicizar os vídeos, os trabalhos, as disciplinas optativas que a gente trabalha lá em cima de vídeo. Né? Teve uma disciplina maravilhosa chamada A História da Matemática, contada através de vídeos. Então, os alunos produziram vídeos incríveis, vídeos sobre a história da medalha Fields, né? A história do Arthur Ávila, coisas muito lindas, e que a gente teve que parar, porque a gente começou a dar aula online, e aqui, olha aqui, minha companheira agora. É uma loucura, eu trabalho aqui dentro do quarto. O professor teve que se improvisar na criação do estúdio em casa, né? Eu brinco assim, que agora eu caio da cama, né? Eu tô ali dormindo, eu caio da cama, venho aqui, trabalho um pouquinho, fico... Minha vida virou isso aqui, um quarto, né? Então, alguns números da palestra aqui. Então, assim, só para situar, né? A gente teve aí um alcance de quase 500 pessoas e nem terminou a palestra ainda. A gente teve, né, uma quantidade de interação de aproximadamente 350 pessoas interagiram com a palestra aqui, com a palestra. Nós tivemos aí 243 comentários, né? Então, quer dizer, a gente teve, eu costumo falar, a palestra bombou, né? Teve uma repercussão muito positiva, os comentários, eles explicitam isso, né? Assim, a palestra foi muito bacana, até porque é um assunto que bateu na porta da maioria dos professores, né? A grande maioria dos professores, essa questão aí bateu na porta. Então, o Valdir Bezerra, ele colocou um comentário aqui, boa tarde, estou acompanhando, esse tema chamou muita atenção, o que a gente tinha dito antes, né? Sandra Zatar, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Pergunta. Do Fernando, né? Fernando Helder. A plataforma YouTube evoluiu muito nessa década. Séries, filmes, aulas, jornais e outros. Nacional e do exterior. Como os canais da Tailândia que combate a homofobia com séries, né? Tá? O uso pedagógico também evoluiu. Com professores, com canais na plataforma, né? Vários canais. Sobre o uso pedagógico, faço 2 perguntas. Falta a preocupação na produção de vídeo, que fica somente nas técnicas de cumprir os currículos, como no ensino, que apagam outros saberes, como saberes do campo ou dicas.
Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei no chat para você o link para o canal do YouTube, tá? Canal do YouTube, não. Para o perfil do Vem Assistir lá no Instagram. Vou colocar no chat lá geral, que aí compartilha com todo mundo. Tá. E vou compartilhar aqui a tela da pergunta. Tá. Me ajuda aí, que você começou a ler no início, eu já esqueci o final. Uma pergunta muito bem elaborada. Acho que precisa fazer uma palestra só para responder a pergunta dele. Olha, gente, tem que combinar uma coisa quando a gente faz palestra online assim, não pode fazer pergunta difícil. A pergunta está aí. Vamos lá, Fernando. Com verdade, o YouTube virou uma possibilidade, eu acho que porque o YouTube ele é uma rede social, as pessoas se seguem, as pessoas têm canais, as pessoas compartilham o canal do outro, mas, além disso, é uma plataforma sob demanda, ou seja, você escolhe o que você vai ver, né? Você não recebe a informação como a TV aberta. Então, e alguns canais também, né, da TV fechada, né, que mandam a programação e você pode trocar de canal, mas a programação está ali estática. Quando você procura um vídeo no YouTube, você tem uma infinidade de possibilidades para assistir, tá? Então, o uso pedagógico evoluiu. Muitas escolas estão com canais para divulgar os seus projetos, e isso, de certa forma, é uma maneira que a gente está vendo aí do real e o virtual estarem imbricados cada vez mais, que foi o que Pierre Levy falou para a gente lá atrás, em 1990 e pouco, né? O real e o virtual se fundem, e a gente às vezes até ficava, não, eu estou agora no mundo virtual, estou na rede social, estou no mundo virtual. Ter estou aqui conversando com alguém, é o real. Mas vamos olhar para essa situação, né? O Anselmo está ali, eu estou conhecendo o Anselmo, eu passei a ter um contato, para mim, pessoal com ele. Que eu tenho o WhatsApp dele, vou mandar um monte de coisa para ele toda hora. E daí, isso não é real, isso não é a minha vida. Eu hoje não estou aqui vivendo à tarde com vocês, na palestra e tudo. Então, essa imbricação era meio inevitável. E o uso pedagógico, a nossa prática pedagógica, né, ela também está aqui agora. E a escola não vai mais ser a escola que a gente conhecia antes da pandemia de Covid, né? A escola que proibia o uso do celular, a escola que fazia lei e que se o aluno entrasse no celular, tirava o celular da mão do aluno e guardava. A escola que o Nelson Preto, que é um professor que estuda essa cultura hacker, né? Não sei se vocês já ouviram falar, Nelson Preto é uma pessoa incrível, vale muito a pena conhecer o trabalho dele. E a Paula Sibilha também, que tem um livro chamado Redes ou Paredes, a escola em tempos de dispersão, como essa escola vai acompanhar o mundo como a gente está conhecendo ele hoje, totalmente conectado o tempo inteiro. Então, esses alunos que eu falei lá no início da palestra, essa geração Linkster, né, que navega clicando em link, vai de um link para o outro, e aí ela vai recebendo conhecimento do que ela precisa, como essa geração vai chegar numa escola tradicional, sentada numa carteira, olhando para um quadro, não vai fazer sentido para essa geração, né? Entrar na escola do jeito que a gente conhecia a escola até 2019. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. E não lembro mais, mas você falou alguma coisa sobre movimentos LGBT, movimentos sem terra, eu acho, você falou, MST? Foi. Falta preocupação por... Saberes do campo, né? Saberes do campo, Ticas. Uhum. Eu entendo a tecnologia, se ela for democraticamente distribuída, eu entendo a tecnologia como uma ferramenta que vai nos ajudar a superar crises, que vai conseguir organizar as bases, né, que vai conseguir organizar os movimentos sociais, que ajuda a denunciar o que está acontecendo na Amazônia, ajuda a denunciar o que acontece com o povo indígena, né? O problema é que a tecnologia é seletiva, como tudo, né? No mundo, esse mundo que a gente vive, do sistema capitalista, o mundo do capital, ele é seletivo. Alguns têm coisas, outros não têm coisas. Então, a tecnologia é mais uma delas.
Então, a gente tem que lutar pela democratização e não demonizar. A tecnologia exclui. Ela é excludente, então vamos lutar para ser includente. Que é isso que a gente... Agora estou eu panfletária aqui, levantando as bandeiras sociais, mas é isso. É isso que eu acredito. Então, ó, já está mais ou menos o nosso horário. Tem mais algumas aqui comentários, mas são comentários, né? É basicamente vindo próximo do que foi discutido na pergunta do Fernando. Então, a gente vai encerrar os trabalhos, né? A gente quer agradecer imensamente a professora Andréia. O pessoal já tá aqui parabenizando ainda. A gente quer agradecer, né, pela participação aqui, pela pronta aceitação em participar lá no início, aproximadamente 7 meses atrás, quando a gente idealizou o Enopen. E, assim, a palestra foi uma palestra de grande importância para o contexto atual, né? E eu acredito que deixou uma contribuição muito significativa para quem está assistindo e também para as pessoas que vão assistir, porque a palestra vai ficar no Facebook e depois a gente vai colocar no canal do Enopen, lá no YouTube também, né, para que outras pessoas tenham acesso, né, porque com certeza vai contribuir muito, né, no olhar crítico, na seleção, no crivo de selecionar vídeos, no crivo de alguns conceitos que às vezes a gente observa, né, para selecionar vídeos de cunho pedagógico. Então, professora, eu vou deixar a senhora nas palavras de finalização e a gente encerra os nossos trabalhos dessa sala de hoje. Tá bom. Olha, eu vou deixar um agradecimento especial para o meu colega Márcio Urel. Esse convite para essa palestra foi o primeiro convite que eu recebi depois de defender o doutorado. Então, mas demorou muito para acontecer, né? E eu já fiz várias palestras depois, mas eu achei que foi tão significativo isso, porque ele acreditou em mim. Ele nem sabia direito ainda da minha tese, e ele acreditou. Ele falou, vamos chamar a Andréia para palestrar, e eu fiquei muito emocionada de estar acontecendo isso hoje, tá? Agradeço a todos os que passaram essa 1 horinha juntos aqui. A gente não... O bom do momento que a gente está vivendo online é que ele não acaba, né? Os outros eventos, eles já acabavam, tinha aquela festinha de encerramento, aquela confraternização, cada um ia para um estado, acabou. Não se falava mais. O online não acontece isso. Ele rompe as barreiras geográficas e temporais. Então, alguém pode chegar depois e assistir o evento, alguém pode chegar de qualquer lugar do mundo e estar aqui com a gente, discutir, colocar comentário, entrar em contato, tá, gente? O meu e-mail, eu não sei se tem aí, mas eu vou botar aqui no chat, porque aí a gente pode se falar quando vocês... Eu vou botar no chat, eu tenho um chat só eu e o Anselmo, tá, pessoal? Não fica precisando. Coloca que eu coloco aqui, professor, então. Tá. Estou botando, andrea.tis@unirio.br. Pelo Instagram também respondo, tá? Eu tenho os monitores que tomam conta do Instagram, mas eu sempre respondo pelo direct, qualquer pergunta que queiram fazer. E assim, não deu para comemorar os 5 anos do projeto Vem, mas vamos comemorar ano que vem, né? Vamos ver quando que esse site vai ficar pronto. E aí eu conto com vocês para divulgar. Porque é isso aí, vídeos e educação matemática, são essas 3 letrinhas, né, que formam o VEM, V-E-M, foi um conceito muito interessante e foi um conceito criado por uma aluna numa disciplina que eu estava ministrando. Então, eu dou muito valor a isso, a criatividade dos alunos, a criatividade dos colegas, a essa prática colaborativa, cada um ajuda o outro, nós temos que nos unir. Querem que a gente ache que a docência é um caminho solitário, mas não é. A docência é um caminho de juntos somos mais fortes. Tá bom?
Deixo um beijo muito grande para todos vocês. Agora eu vou lá para o YouTube, para o Facebook, só para olhar os comentários, tá bom? Então, vou alimentar meu ego agora. O link, né, o e-mail da professora está aqui embaixo, né? Vocês podem observar aí, caso queiram entrar em contato com ela, né? O e-mail está aí, né? E aí a gente encerra o trabalho da sala, agradece a professora mais uma vez, a professora Andréia foi espetacular com a fala dela, uma fala que teve uma cadência, uma simplicidade nas expressões que deixou a gente, né, foi envolvendo aí. Então, a gente agradece mais uma vez por aceitar o convite, mais uma vez por estar aqui com a gente. Então, a gente termina, pessoal. Um abraço para todo mundo. Amanhã a gente está aqui na sala 3 de novo, tá? Esperamos vocês logo de manhã, né? A primeira palestra vai acontecer 8 horas, horário de Brasília, e esperamos aí, né, contar com a participação de vocês de novo. Um abraço para todo mundo e até mais.